Oi gente, bem-vindos à aula 2. Antes da gente começar, eu quero dar uns recadinhos. Primeiro, se você ainda não baixou a apostila, baixem a apostila. Ela está aqui embaixo, tem um link para você baixar esse PDF. Você consegue ver o PDF pelo celular ou pode imprimir ele. A outra coisa é que isso é um vídeo, então o cachorro latiu, a campainha tocou, você não entendeu alguma coisa, pausa, volta, assiste de novo. Bem simples. A gente tem uma lista também de tudo que a gente vai usar nos experimentos e degustações. Vamos deixar o link aqui para o PDF, aí vai estar lá certinho o número da aula e o que você vai precisar para aquela aula. Chega de recados, imagino que seja isso. Prontos para começar? Porque assim, na aula anterior a gente só introduziu, se apresentou, mas hoje agora a gente vai começar de verdade. Chega de lero-lero, né? E nessa aula a gente vai falar sobre o que é o gosto. O que é o gosto, onde vive, o que come, como se reproduz. Bora lá? Certo. De grosso modo, então, os gostos são sensações do nosso sentido do paladar, supostamente um dos nossos 5 sentidos. Eu vou explicar só lá na aula 7 porque supostamente 5 sentidos. Mas então seriam sensações que a gente sente nas nossas papilas gustativas, na nossa língua, no céu da boca e no fundo da garganta. Nós temos 5 gostos consensuais: o ácido, o amargo, o doce, o salgado e o umami. Nessa aula e na próxima eu vou falar que talvez não sejam bem esses 5, a gente provavelmente tem mais do que esses 5 gostos. Mas, então, a princípio, os gostos são relativos ao paladar e a gente tem esses 5 gostos consensuais, pelo menos por enquanto. Uma notinha aqui de rodapé é que no curso a gente vai falar de forma geral em acidez, em ácido, mas ácido é um termo que vem da química e é relativo ao pH de uma solução, e o azedo seria então o termo correto, ou o termo que vem da sensorial para o gosto em si. Então, ácido seria químico, relativo ao pH, e azedo seria relativo ao gosto, azedo mesmo. Mas no coloquial a gente troca, aqui no curso a gente vai falar indistintamente também. Só que em termos químico e de gosto, na verdade não existe uma correlação direta entre acidez e o gosto azedo. Nós vamos ver isso ao longo dessa aula, de que um alimento pode ser mais ácido, menos ácido e não ser mais ou menos azedo, ou você pode ter o gosto azedo sem ter acidez também. Então, na verdade, eles são duas coisas independentes, mas, de novo, em termos de falarmos ácido aqui, a gente está falando de azedo e é só uma forma coloquial da gente falar do gosto azedo. Se gosto é relativo a paladar e a gente tem, a princípio, 5 gostos, seria errado, então, a gente falar em gosto de banana, falar em gosto de chocolate, gosto de bacon. A gente faz isso por a gente confundir o aroma retronasal com os gostos. O que seria o aroma retronasal? Vamos falar então um pouco aqui sobre algo que a gente vai falar na aula de olfato, na aula 5, mas vamos adiantar um pouco aqui, só para a gente diferenciar o que seria o olfato ortonasal e o retronasal. O olfato ortonasal, ele é basicamente quando a gente inspira, ou quando os aromas, os compostos voláteis, entram pelo nosso nariz e eles passam pela cavidade nasal. Vai ter uma figurinha aqui que a Agatha vai colocar para vocês. Então, quando o ar está entrando e os compostos estão entrando, eles vão passar pela nossa cavidade nasal e eles vão estimular ali os nossos receptores de olfato. Esse é o cheiro ortonasal, esse é o aroma ortonasal. Só que a nossa boca, a nossa cavidade bucal e a nossa cavidade nasal, elas são interligadas aqui por trás pela garganta. Então, os aromas e os compostos aromáticos que estão na nossa boca, eles também acabam subindo para a cavidade nasal a partir da cavidade bucal. E é aí que surge o aroma retronasal. Então, é quando a gente está ou mastigando e acaba subindo, ou a gente está expelindo o ar, a gente está respirando, que o ar vai acabar subindo, vai passar de novo por esses mesmos receptores. Então, são os mesmos receptores, a mesma área, os mesmos nervos e córtex, é só se o ar está entrando ou saindo. E aí, por que a gente acaba confundindo esse aroma retronasal, que é esse olfato que está vindo de trás, com o gosto das coisas? Existe uma coisa chamada integração sensorial, que é quando o cérebro integra coisas de sentidos diferentes numa sensação só. Então, a gente tem a comida na nossa boca, a gente está sentindo o gosto dessa comida na nossa língua, no nosso céu da boca e no fundo da garganta. A gente está sentindo o aroma retronasal aqui no nosso olfato e a gente também está sentindo a comida tatilmente na nossa boca. O cérebro vai juntar tudo isso e vai falar, bom,
Então, esse aroma que eu estou sentindo, que na verdade está vindo do nariz, está vindo dessa comida. E a comida está na boca. Então, o que eu estou sentindo de aroma está vindo da boca. Mas, na verdade, o que a gente está sentindo de aroma está vindo do nariz com o ar que a gente está expelindo. Mas é por isso que a gente tem essa impressão, a gente acaba juntando todas essas informações sensoriais de 3 sentidos diferentes numa coisa só, e a gente acaba falando do gosto da banana, do gosto do chocolate, sendo que na verdade a gente está falando ou do aroma ou do sabor desse alimento, porque de gosto, novamente, a gente só tem 5 a princípio. E agora, para a gente exemplificar um pouco melhor essa integração sensorial, a gente vai mostrar um efeito que é o efeito mais famoso, ou o exemplo mais famoso de integração sensorial, que é o efeito McGurk-McDonald's, de 76, e que ele mostra uma integração sensorial entre o que a gente vê e o que a gente ouve. Então, pode rodar o VT aí, produção. Ba, ba, ba. Have a look at this. What do you hear? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. But look what happens when we change the picture. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba. And yet, the sound hasn't changed. In every clip, you are only ever hearing ba with a B. Ba, ba, ba. Concentrate first on the right of the screen. Ba, Now to the left of the screen. ba. The illusion occurs because what you are seeing clashes with what you are hearing. E aí, deu barato? Deu para entender o que aconteceu? Eles estão falando só ba, com B de bola. Claro que eles fazem de uma forma ambígua, né? Não é um ba muito claro, propositalmente. Mas se a gente vê a imagem do cara falando Fá com faca, F de faca, a gente passa a escutar Fá. Se a gente vê a imagem do cara falando Pá com P de pato, a gente ouve Pá. Então, é isso que acontece na integração sensorial. É quando o estímulo visual, por exemplo, vai interferir naquilo que a gente está ouvindo. Então, são 2 sentidos diferentes e um sentido está influenciando no que a gente está sentindo no outro sentido. Eu sou cego e eu nado sem óculos. E quando eu estou nadando, eu tenho muita dificuldade em entender o que as pessoas estão falando. Então, se eu estou na piscina, tal, no treino, e os colegas falam comigo, ou eu tenho que ouvir o que é para fazer do treinador, eu fico assim, que eu não estou ouvindo, mas na verdade eu não estou enxergando, porque a gente usa muito da informação visual para entender o que a gente está ouvindo. E como eu não estou enxergando, eu fico surdo, eu não consigo entender o que as pessoas estão falando para mim, de onde está vindo, quem está falando. E no fim das contas, então, a gente acha que a gente está ouvindo ou que essa informação veio do nosso ouvido, mas na verdade é uma integração sensorial, tanto da visão junto com a audição. Isso acontece também com os alimentos, quando a gente come, que seria basicamente então o sabor das coisas, que é a junção do gosto com a junção do aroma retronasal, e a gente acaba tendo essa impressão, essa ilusão de que é uma coisa só, mas na verdade está vindo de sentidos diferentes. A Agatha lembrou aqui também de que na pandemia a gente estava usando máscaras, e aí a gente também tem muita dificuldade de entender o que as pessoas estão falando, também porque a gente deixa de ver o que elas estão falando, a gente deixa de ver os lábios dela, não somente porque a máscara vai, claro, impedir que o som saia diretamente dali, mas porque a gente deixa de ver os lábios da pessoa se mexendo e a gente faz leitura de lábio o tempo todo, mesmo que inconscientemente. Bom, chegamos agora então ao sabor. Antes da gente conseguir definir direitinho o que é o gosto, eu estou tentando falar o que não é o gosto, porque a gente acaba misturando tudo, a gente usa a palavra gosto como se fosse tudo a mesma coisa, mas existem várias coisas que não são gosto e que a gente acaba falando que é gosto. Por isso que a gente precisa então explicar um pouco sobre o que é sabor antes da gente entrar de fato no que é e como funciona o gosto. Certo, qual é a diferença entre gosto e sabor? O gosto, ele é só relativo ao paladar, ele é relativo a um dos nossos sentidos. O sabor, ele é multissensorial, ele envolve mais do que um sentido só. Certo, mas e que sentidos que fazem parte do sabor? Se envolve mais de um, envolve o gosto e o que mais? Isso mudou ao longo do tempo. A definição de sabor ainda está aberta, de certa forma, e ela foi evoluindo ao longo do tempo.
entre 1825 pelo menos, desde o tratado A Fisiologia do Gosto, do Brillat-Savarin, a gente vai falar mais sobre ele depois, está na bibliografia básica, e até a década de 50, de 60 mais ou menos, a definição de sabor foi a junção dos gostos mais o aroma retronasal. Então é aquilo que a gente sentia na nossa língua, na boca, no céu da boca e no fundo da garganta, aqueles 5 gostos que a gente tem, mais o aroma que a gente sente quando a gente está mastigando, quando a gente está expirando, enquanto a gente está comendo. Mas esse é o conceito antiquíssimo. Então, ele ainda é bastante usado pela indústria. Quando a indústria coloca lá que aquele alimento é sabor de morango, ela coloca isso porque não tem morango ali, né? Então ela não pode dizer que é de morango, mas tem sabor de morango. O que ela quer dizer com esse sabor? Ela quer dizer que vai ter gosto e vai ter aroma de morango. Então ele vai ser doce, talvez seja um tanto ácido, e ele vai ter aromas ou algum composto aromático que para eles remeta a morango. Então esse seria o sabor de morango, o aroma mais o gosto. Essa é a definição antiga de sabor. Passou o tempo, e aí então na década de 50, na década de 60, na metade do século 20, percebeu-se que não estava completo essa história do sabor. Porque se a gente pegar um prato picante, por exemplo, aquela picância, aquela ardência, que na verdade é somatosensorial. Somatosensorial quer dizer tátil, eu vou explicar isso na aula 7. Faz parte do sabor do alimento também. Se você for comer um caril, um curry, vai ter os aromas das especiarias, vai ter o gosto doce, vai ter o gosto salgado, talvez alguma acidez, se for um curry tailandês, por exemplo. E vai ter a picância desse curry. E essa picância faz parte do sabor do curry. Não tem como você não falar que não faz parte. Então a gente precisa incluir também as sensações somestésicas ou as sensações táteis dos alimentos no sabor dos alimentos. Então é por isso que hoje, ou depois da década de 50, 60 pelo menos, começou a se falar então que sabor seria a junção do paladar, do olfato e do somato sensorial, que eu vou explicar depois porque é somato sensorial e não tato, mas tato. E eu diria que esse é o conceito mais comum ainda de sabor. Nas aulas, nas universidades, os professores em geral, eles usam esse conceito de sabor, mas aqui para vocês que vão fazer o curso, vocês vão ver que tem muito mais além disso. Qual que é o babado novo então? O que tem além desses 3? Os estudos mostram que a visão e a audição, elas também influenciam naquilo que a gente percebe nos alimentos. Nós vamos falar sobre visão, especificamente na aula 9, e a gente vai falar sobre audição na aula 10. Então eu não vou entrar muito em como é que isso funciona, porque a gente vai ver isso nas aulas respectivas. Mas basicamente, tudo aquilo que a gente vê de um alimento, tudo aquilo que a gente ouve, tanto de fazer, de comer, de mastigar um alimento, ele acaba fazendo parte do sabor do alimento, ele muda aquilo que a gente percebe. Não é só eu vou gostar mais, eu vou achar mais bonito, vou pagar mais caro porque ele é mais bonito ou tem um som mais legal, mas ele vai mudar efetivamente também o que eu estou sentindo de gosto, o que eu estou sentindo de aroma, o que eu estou sentindo de textura. A gente não percebe, de novo, por conta da integração sensorial, mas boa parte da crocância que a gente sente nos alimentos, por exemplo, a gente sente através da audição. Se um alimento macio fizesse barulho de crocante, provavelmente a gente acharia que aquele alimento tem alguma crocância. E se um alimento que fosse crocante não fizesse barulho, de alguma forma a gente conseguisse fazer isso, não tem como, né? Ou pelo menos ninguém conseguiu pensar em alguma forma de fazer um alimento crocante ser mastigado e não fazer barulho, provavelmente a gente teria a percepção de crocância bastante afetada. A gente talvez perceberia que aquilo é duro, crocante, mas a gente acharia bem menos só porque ele não fez aquele barulho de crocância que a gente está acostumado. Na visão também, a cor da embalagem, a cor do alimento, tudo isso influencia muito naquilo que a gente vai perceber, interpretar de sabor, mas a gente vai falar sobre isso na aula 9, então sem spoilers, aguentem até lá. Mas então, a princípio, a gente colocou então já os 5 sentidos dentro do sabor. Então o sabor é o paladar, o olfato, a somestesia, a audição e a visão. Não parou por aí. A gente tem mais um conceito que é super moderninho, avant-garde, é um malucão futurista. Por quê?
porque a gente vai incluir aqui os processos cognitivos, a memória, a fisiologia, a cultura, o humor seu naquele dia, o período do dia, quem fez a comida, o que você ouviu sobre aquela comida, tudo isso vai participar do sabor do alimento, tudo isso vai influenciar naquilo que você vai perceber. Isso não só do quanto você vai gostar desse alimento ou quanto você pagaria por ele, mas efetivamente daquilo que você vai sentir de sabor desse alimento. Tudo isso vai ser influenciado por processos cognitivos, por quem você é, por onde você está, qual é a sua cultura, o que você aprendeu ou não aprendeu. Na psicologia, psiquiatria, na neurologia, a gente tem um conceito que seria o de baixo para cima e o de cima para baixo. O cima na neurologia é basicamente o sistema nervoso central, o nosso cérebro. E o de baixo seria o sistema nervoso periférico, que são os nervos, os receptores, todo o resto do nosso corpo, basicamente, que não seja o nosso cérebro. E desde a antiguidade, com o empirismo, a gente tem essa ideia de que a gente percebe o mundo através dos sentidos e que a gente seria uma folha em branco em que essas impressões são impressas fidedignamente. Mas o que a gente descobriu, o que a gente aprendeu é que o platonismo tinha ali alguma razão no racionalismo, talvez o Kant esteja mais próximo da realidade. E que a gente não é uma folha em branco, a gente tem processos, a gente tem caminhos neurais, a gente tem uma estrutura neurológica e de sensibilidade que direciona onde as coisas vão. E o cérebro também, ele é capaz de direcionar aquilo que a gente vai sentir. O efeito McGurk, que a gente acabou de fazer o experimento, por exemplo, ou a brincadeira do vídeo, é basicamente o cérebro mudando aquilo que o nosso ouvido está escutando. Então, a gente tem um caminho que vai e volta, né? Não só os nossos sentidos, não só nosso sistema nervoso periférico manda informação para o cérebro, mas o cérebro também é capaz de direcionar, de mudar, de dizer o que a gente vai prestar atenção, não vai prestar atenção, dos nossos sentidos também, certo? E assim a gente chega então no conceito final de sabor, e eu diria que esse curso, de certa forma, é basicamente isso, né? A gente vai passar pelos 5 sentidos, a gente vai falar um pouco também sobre o que a gente ouve, o que a gente vê sobre os alimentos. Então esse curso, de certa forma, é mais ou menos o que é o sabor e como que a gente sente o sabor dos alimentos, onde ele vive, como se reproduz. Então seria um curso sobre o sabor dos alimentos. Muito bem, agora que a gente viu que gosto é relativo ao paladar, que o aroma ele pode ser dividido em orto e retronasal e que sabor é uma integração multissensorial, a gente vai fazer um experimento para a gente demonstrar cada uma dessas coisas. É um experimento bem basiquinho, mas também bem divertido. Você pode pegar qualquer coisa que seja aromática que você tenha aí na sua casa, pode ser uma erva, hortelã, manjericão, salsinha, cebolinha, pode ser uma especiaria, canela, cravo, alguma coisa que tenha bastante aroma, pode ser uma fruta, um vegetal também. Eu aqui em casa tinha salsinha e tinha também salsão. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar isolar o gosto dos aromas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar fazer com que o aroma não seja estimulado, que o nosso nariz não receba compostos aromáticos e gere a sensação de cheiro. Para a gente tentar isolar isso, a gente vai fechar o nariz. Então, você vai pegar aqui o que você for comer, você vai encher o pulmão, vai colocar na boca, vai mastigar, passar pela boca, pela língua, para você sentir o gosto. Você está estimulando as suas papilas gustativas e, como você vai estar segurando o seu nariz, você vai estar bloqueando aí, pelo menos em parte. Não bloqueia completamente, porque os compostos mais voláteis, mais leves, eles acabam subindo pela garganta, mesmo que você esteja fechando o nariz. Então, você ainda vai sentir algum aroma, mas você vai sentir bem menos. Então, concentra só na boca, nos gostos que vai ter esse alimento que você estiver mastigando. E aí depois a gente vai soltar o nariz e você pode expelir o ar bem forte, fazer... E aí você vai sentir o aroma, vai vir toda a explosão do aroma daquele alimento. E aí você vai poder distinguir bem o que é o gosto do aroma desse alimento. Vou fazer aqui com a minha salsinha então. Olha, de gosto ela não tem nada. Pra mim, ela não é amarga, é um pouco ácida talvez, não é doce, não é salgada. Não tem nada, eu poderia ficar mastigando sem sentir nada. Aí a hora que aqui eu já soltei para poder falar, mas a hora que eu soltei o nariz, eu senti o aroma
da salsinha, que é aquilo que a gente na verdade chama de gosto da salsinha, mas que não é gosto, que na verdade é aroma da salsinha. Vou fazer agora com salsão também. O salsão acho que vai ser mais interessante, porque talvez ele tenha alguma coisa de gosto, e o aroma dele é bem forte, bem característico também. Ele tem alguma doçura, ele é bem docinho na verdade. Nenhuma acidez, eu não sinto nenhum amargor. A gente vai ver na próxima aula e na quarta aula também que a percepção de amargor varia muito, então talvez você sinta amargor no manjericão, nas folhas, no coentro, no salsão, eu não sinto. E deu para isolar bem, eu senti ainda algum cheiro do salsão mais do que da salsinha. Talvez por ele ser mais forte, ou então os compostos aromáticos deles são mais voláteis, então eu não preciso expirar para eles conseguirem subir a minha garganta e chegarem no meu nariz. E quando eu soltei o ar e expirei forte, aí veio todo aquele aroma, todo aquele sabor de salsão. Existem sim momentos em que a gente consegue bloquear completamente o aroma, mas normalmente não é intencional. Como, por exemplo, quando a gente está resfriado e o nariz está bem entupido, isso também acontece. Então, o ar não consegue passar, não consegue entrar e você acaba não sentindo o aroma da comida. Então, você acha que a comida está sem graça, que a comida está sem gosto. Na verdade, ela está sem aroma e isso faz com que o sabor dela fique menor, mas o gosto provavelmente você continua sentindo. E a razão da gente fazer essa confusão, como eu expliquei, é porque o nosso tato está dizendo que a comida está na nossa boca. Como a comida tem alguma coisa na nossa boca, o cérebro fala, bom, tem aquele alimento ali, então o cheiro está vindo do alimento. Mas na verdade o cheiro está vindo do ar que a gente está expelindo. É a mesma coisa que acontece no cinema, por exemplo, quando a gente está vendo um filme e aí tem uma explosão, um carro explode, capota e vira, e tem todo aquele barulhão, a gente tem a impressão de que o barulho está vindo da imagem do carro rolando. Mas na verdade o barulho está vindo das caixas de som que ficam de todos os lados do cinema. Mas o nosso cérebro olha aquela imagem, a imagem é congruente com aquele som, e ele faz essa integração. Isso está acontecendo agora também. Você está vendo a minha boca mexer na sua tela, e você está ouvindo a minha voz, só que a minha voz está saindo da caixinha de som, ela não está saindo da tela, não está saindo da minha boca na tela. Só que a sua impressão é de que está saindo da minha boca. Agora, se a gente desincroniza esse áudio dessa imagem, o que acontece? Fica estranho, né? Fica tudo bagunçado, e aí você para perceber que o som, na verdade, não está saindo da minha boca, ou da imagem da minha boca na sua tela, mas da caixinha de som do seu computador. Então agora a gente vai tentar desincronizar o sabor também. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar mais folhinhas aqui, eu vou pegar mais salsinha, e a gente vai mastigar e depois prestar atenção no ar entrando e saindo. A gente vai parar e prestar atenção na nossa respiração. A gente inspira, fica parado, expira, fica parado. E aí esse movimento do ar, com a gente prestando atenção dele, nosso cérebro vai perceber que é essa movimentação do ar que faz com que a gente sinta os aromas e que, portanto, os aromas eles estão vindo do nariz e não da boca. Vamos lá? É muito legal porque quando eu inspiro, eu não sinto cheiro de nada, não sinto aroma da salsinha. Mas quando eu paro também não estou sentindo. Quando eu expiro, aí eu sinto o frescor, esse verde dela, essa coisa meio pungente que ela tem, e que a gente chama de gosto, mas na verdade então é o aroma da salsinha. Uma coisa bem curiosa, a gente pode incorporar sabor nos alimentos só com orto nasal. Como que a gente pode fazer isso? Mastigando alguma coisa e colocando algum cheiro de alguma outra coisa no seu nariz, e você vai acabar integrando esse aroma no alimento e vai parecer que está dentro da sua boca. Não sei se vocês alguma vez já escovaram os dentes num banheiro que acabou de ser usado e está empesteado. A impressão é que o aroma que está no ambiente, que está entrando pelo seu nariz, está dentro da sua boca, porque
tem a escova na sua boca e o seu cérebro vai juntar essas informações e a sensação final é de que você está escovando os dentes com cocô. Agora que a gente definiu então o que é sabor e o que não é gosto, vamos entrar efetivamente no que seria o gosto. Eu falei no começo então que o gosto seriam sensações que a gente sente com as nossas papilas gustativas e que seria relativo ao sentido do paladar. A gente não tem uma definição do que é gosto. Não dá para fazer melhor do que isso, e isso não é uma definição consensual, não é uma definição escrita na pedra. A gente não tem uma definição correta e universal para o que seria um gosto. Eu tenho uma ideia ou uma teoria do que seria o gosto, porque em geral na ciência eles falam muito sobre receptores, caminho neural, sobre limiares de percepção, sobre área no córtex, etc. Mas para mim a gente deveria considerar o gosto uma sensação. Um conceito super abstrato, mas que é o máximo que a gente poderia fazer, eu acho. E eu tenho 3 motivos para dizer que o gosto é uma sensação. O primeiro motivo é que os gostos não estão nos alimentos. Então, o açúcar não é doce, o sal não é salgado, o vinagre não é azedo, a quinina não é amarga e o Ajinomoto ele não é umami. Como assim? Bom, basicamente porque a gente precisa de alguém para sentir esses gostos. O açúcar sozinho, ele não é doce. Ele precisa de alguém, um ser senciente, pode ser nós, humanos, uns animais, ETs, qualquer coisa, entidade que seja capaz de sentir aquele gosto, para que aquele gosto exista. Sem uma pessoa para sentir esse gosto, ele não existe. E aí as pessoas podem, por exemplo, não sentir o gosto por diversas razões. Existem daltonismos de gosto, por exemplo, existem pessoas que não sentem um gosto, pode não sentir doçura, pode não sentir umami, inclusive umami, a gente não tem muita certeza de quantas pessoas são incapazes de sentir umami, mas a gente sabe que cerca de 1/3 da população ocidental ou não é capaz de sentir umami, ou não é capaz de identificar ou isolar a percepção de umami como uma coisa separada, identificar umami pelo menos. Então pode ser que, sei lá, 1/3 das pessoas não seja capaz de sentir umami. Se você sempre se perguntou o que é umami, a gente vai falar bastante sobre ele ainda. Pode ser, de repente, que você só geneticamente não expressa os receptores e você nunca vai sentir umami também. Existem daltonismos também específicos para algumas... Daltonismo entre aspas, né? Existem alguns daltonismos que a gente chama de ageusia, na verdade, é o termo correto para não sentir gostos. Para alguns compostos de amargor, por exemplo. Eu não sinto amargor em várias coisas. Eu não sinto amargor em vegetais escuros, couve, brócolis, espinafre. Para mim, nada disso é amargo. E eu também não sinto amargor para álcool, não sinto amargor para PROP e PTC, que são 2 substâncias padrões para verificar a percepção de amargor, mas a gente vai falar sobre isso nas próximas 2 aulas. Outras razões também pelas quais alguém pode não sentir um gosto é um acidente, uma doença, se ela está gripada, ou com a Covid, por exemplo, teve bastante relato de pessoas que perderam não só o olfato, mas também o paladar. Mas mesmo entre a gente que sente ou aquelas substâncias que a gente sente os gostos, isso muda ao longo do dia, isso muda ao longo do mês, muda ao longo dos anos. E não é a substância que está mudando, somos nós que estamos mudando e a nossa percepção dessa substância que está mudando. Então, de novo, o gosto ele não está só na substância, ele precisa da gente para a gente sentir ou não esse gosto, e em que intensidade, isso vai variar da gente e não da substância apenas. A gente vai ver agora nessas 3 aulas como a saliva, o que tem adaptação, sensibilização e insensibilização, como o nosso humor, o nosso cansaço, o barulho externo pode mudar a nossa capacidade de perceber gostos. Por isso então que gostos eles não estão na substância, o açúcar não é doce, o sal não é salgado e etc. e tal. A segunda razão pela qual eu digo que o gosto é uma sensação é porque eles também dependem do contexto em que eles estão. Além da gente, então, e as nossas condições podem variar, as condições em que ele está no alimento também podem variar. Uma comparação que eu acho legal de fazer é sobre as cores. A gente aprende nas aulas de ótica, de física, lá no ensino médio, que as cores, então, são reflexos. Se a gente pegar alguma coisa colorida aqui,
esse rosa, por exemplo. Essa chaleira, ela não é rosa. A chaleira, na verdade, ela reflete luz rosa se for dadas as condições necessárias para que ela faça isso. Se, por exemplo, ela estiver no escuro, ela não vai ser rosa porque ela não está refletindo luz, não tem luz para ela refletir e ser rosa para a gente. Se aí a gente colocar uma luz só azul nela, ela vai ficar cinza. Por que ela vai ficar cinza? Porque ela não reflete o espectro da luz azul. Ela reflete o espectro da luz rosa. Não tem o espectro da luz rosa batendo nela para ela refletir, ela vai ficar cinza. Agora, se você botar uma luz vermelha, por exemplo, provavelmente ela vai ficar bem avermelhada, porque ela reflete o espectro da luz vermelha, mas não vai ter a luz branca para ela misturar e ficar rosa, então ela vai ficar vermelha. Agora, se você tiver uma luz branca nela, ela também vai ficar rosa, porque ela está recebendo todos os espectros de luz e ela vai poder refletir aquilo que ela quimicamente é preparada para refletir, que é o rosa. Nos gostos, é mais ou menos a mesma coisa. Então, depende do contexto, das condições em que esse gustante está, para a gente saber que gosto ele vai gerar. Um exemplo muito cotidiano de como isso funciona é a interação entre acidez e doçura, por exemplo. Os gostos, eles interagem entre si, e se você tiver um gosto na presença de outro gosto, eles vão se alterar, ou vão se mexer, bloquear, ou até se intensificar. Se a gente pegar então a limonada ou o café que a gente coloca açúcar, o que a gente está fazendo ali é colocar um outro gosto para mascarar um gosto. Então a limonada é super ácida, é azeda, e a gente vai colocar doçura nela para a gente sentir menos essa acidez. A gente não está mudando o pH dessa limonada, a gente está só colocando a doçura e a doçura vai mudar esse contexto da acidez, vai fazer com que a gente sinta menos essa acidez. Então é uma forma como o contexto desse alimento influencia naquilo que a gente vai sentir. Existem também outras coisas que mudam aquilo que a gente vai sentir de gosto. Temperatura, distribuição, pH, e a gente vai ver tudo isso na próxima aula, na aula 3. Existem bloqueadores também, que são capazes de fazer com que a gente não sinta algum gosto. Existem substâncias químicas que podem ser sintetizadas ou extraídas de algum alimento ou de alguma planta, que vão bloquear salgado, vão bloquear doce, vão bloquear amargo. Inclusive, alguns bloqueadores de amargor, por exemplo, a gente tem na saliva, a gente pode produzir, as vacas produzem bastante, depois a gente fala disso. E tem um caso curioso que é a da fruta do milagre, uma fruta africana que tem uma substância chamada miraculina. Essa substância a gente pode extrair ou comer a frutinha mesmo. Eu já comi, lá na Unicamp teve um aluno que estava trabalhando de colocar a miraculina no chocolate para reduzir o açúcar e manter a doçura. Que você come a fruta ou a miraculina e você não sente nada. Ela sozinha não vai ter gosto de nada. Mas a hora que você chupa um limão ou você coloca alguma coisa amarga, ele vai ficar doce. Então o limão vai ficar uma limonadazinha ou o chocolate vai ficar um chocolate docinho, porque essa fruta, por algum motivo, faz com que a gente sinta doçura e ela bloqueia também o amargor e a acidez. Eu tentei entender o que era que fazia isso, não consegui entender direito, eu acho que a gente não sabe ainda qual é o princípio, como é que a miraculina faz isso, mas basicamente então ela é um bloqueador e se você tiver isso no seu contexto, então o gosto vai ser alterado pelo contexto dessa percepção do gosto. Outras coisas que podem influenciar um gosto, que fazem parte do contexto também, são os talheres, a cor da embalagem, o barulho da embalagem, o barulho do ambiente. Por exemplo, quando a gente está dentro de um avião, a gente sente os gostos de forma diferente. A gente tem um limiar mais alto, a gente passa a perceber menos os gostos por conta do contexto de pressão, de barulho. E a gente vai falar dessas coisas lá na aula 10, quando a gente for falar de barulho. Mas então, o contexto em que a gente está muda sim aquilo que a gente vai perceber dos gostos. E agora, o terceiro motivo pelo qual eu acho que os gostos são sensações e a gente não deveria falar em mais nada além disso, é que a gente é capaz de sentir os gostos sem estimular nossa língua, sem estimular nossas papilas gustativas. Como assim? A partir do momento que a gente conhece a doçura, a partir do momento que a gente conhece o amargor, a acidez, o nosso cérebro criou ali uma área no córtex gustativo correspondente a esse gosto e a gente é capaz de lembrar desse gosto sem efetivamente sentir esse gosto. A gente faz isso o tempo todo com todos os sentidos.
Você pode tocar uma música na sua cabeça agora, lembrando dela, e você vai ouvir essa música. Você pode fechar seus olhos, pensar numa imagem e você vai ver essa imagem. Com os gostos é a mesma coisa. Eu acho que é um pouco mais difícil da gente fechar o olho e tentar imaginar a sensação de um gosto. Mas, por exemplo, quando a gente sente um aroma, a gente acaba puxando gostos relativos a esse aroma. Como assim? Vamos pegar a baunilha, por exemplo. No Ocidente, a gente usa a baunilha sempre em sobremesas, em alimentos doces. Então, a gente acaba criando uma correlação entre baunilha e doce. E aí, toda vez que o nosso corpo, o nosso cérebro for sentir o aroma da baunilha, ele vai se antecipar e falar, bom, isso é doce. E é por isso que quando eu sinto o cheiro da baunilha, por exemplo, eu penso, é um aroma doce. Isso não faz sentido porque um aroma não pode ser doce, né? O aroma ele é relativo ao olfato e o doce é relativo ao paladar. Então o aroma ele não pode ter uma característica do paladar. Só que como tem essa ligação entre um estímulo e o outro, o que acaba acontecendo é que quando eu sinto o cheiro da baunilha, o cérebro ativa no córtex gustativo. A gente vai ver o que é isso. A área relativa a doce, e o que eu estou sentindo ali, para mim, é efetivamente doçura. Então é por isso que eu diria que o que importa no fim das contas é a sensação. Se eu estou sentindo só o aroma de uma coisa, mas o meu córtex gustativo está acusando doçura, para mim isso já é doçura. Isso já faz parte do gosto doce que é relativo ao paladar, mesmo que o paladar não esteja sendo usado nesse momento. Além disso, só de eu sentir essa ativação da doçura no córtex, mesmo sem estimular a minha papila gustativa, os efeitos fisiológicos dessa doçura são iguais. A doçura a gente sabe que ela bloqueia a acidez, bloqueia amargor, por exemplo, e se eu só colocar baunilha num café, num chocolate, esse café e esse chocolate vai ficar mais doce para mim, só porque eu estou olfativamente ativando o doce no meu córtex gustativo. Isso acontece também com outros efeitos da doçura, por exemplo, como liberar insulina no sangue. Então, só de você sentir aquele aroma doce, você acaba liberando insulina no seu sangue, porque o corpo está esperando que venha açúcar naquele alimento, mesmo que ele não tenha efetivamente açúcar, por exemplo, e não seja efetivamente doce, mas só o aroma dele está fazendo você sentir doçura e ter todos os efeitos relativos à doçura. Isso acontece também com um salgado. A gente pode diminuir ou reduzir a quantidade de sal, por exemplo, sem perder a sensação, o gosto do alimento, colocando aromas que façam a gente sentir salgado por essa interação cross-modal. Como? Botando um aroma de bacon, botando temperos, tudo isso são aromas que a gente correlaciona com salgado e que vão ativar lá no nosso córtex gustativo a área relativa a salgado e a gente vai achar aquele alimento mais salgado sem ter que colocar efetivamente mais sal ali. E é por isso, então, que eu diria que os gostos, eles são sensações e eles estão na nossa cabeça, eles não estão nos alimentos, eles não estão no contexto, eles dependem do contexto e a gente pode sentir eles mesmo que a gente não esteja estimulando as nossas papilas gustativas. Então, os gostos são o quê? Sensações. Ok, gostos são sensações. Mas e quantos gostos existem? Respondeu? Quantos você acha que existe? Provavelmente você respondeu 5, não foi? Porque você pensou no amargo, no ácido, no doce, no salgado e no umami. Mas a resposta correta é... não sabemos. A gente não sabe quantos gostos tem. Por quê? 2 motivos. Primeiro, a gente nunca vai conseguir saber se a gente descobriu todos. Sei lá, até 1996, 99, o Ocidente não sabia que o umami era gosto, por exemplo. Você provavelmente cresceu, viveu muitos anos, sem saber que você sentia um gosto chamado umami. Talvez agora, imagino que se você está assistindo essa aula, você já tenha ouvido pelo menos falar sobre o umami e já saiba que ele existe. Mas então, pode ser que daqui 200 anos a gente ache um outro gosto que a gente sempre sentiu, mas que a gente nunca teve consciência, a gente nunca percebeu, a gente nunca isolou essa sensação para saber que isso era um gosto. Então, mesmo que a ciência evolua muito, pode ser que a gente encontre aí um gosto, eventualmente, em algum momento que a gente nunca tinha parado para perceber ou não sabia que ele existia. O outro motivo é que a gente não tem uma definição para gosto. Eu já falei, então, que a gente não tem uma definição do que é gosto. A ciência fala em receptores, em nervos, em limiares e etc., mas não existe regrinhas exatas que digam isso é um gosto, isso não é um gosto.
Então, a interpretação do que é um gosto não é um gosto pode mudar o tempo todo. Eu posso considerar uma coisa um gosto porque eu considero que para ser gosto tem que ser certa coisa, e outras pessoas podem considerar que outras coisas são gostos porque elas consideram que para ser um gosto tem outras regras para serem seguidas. É mais ou menos igual o Plutão, tadinho, que é planeta, deixa de ser planeta, volta a ser planeta. Plutão em si ele não mudou, ele não está na puberdade, ele não está crescendo e mudando. É a regra do que é ou o entendimento do que é um planeta que está mudando e fazendo com que ele deixe ou não deixe de ser um planeta. Então, os gostos é a mesma coisa. Eles podem mudar porque a gente não tem uma definição exata, correta ou sólida do que é um gosto, e conforme a gente mudar essa definição, vai mudar também o que é ou pode deixar de ser um gosto. Para assustar vocês, eu diria que o azedo e o salgado, eles talvez não sejam gostos. Eu tenho minhas dúvidas de que a gente deveria considerá-los efetivamente gostos. A gente vai falar sobre isso depois. E a gente poderia também questionar se o paladar em si, por exemplo, não faz parte da somestesia. Eu vou falar aqui que é a somestesia na aula 7, mas é o tato. E considerando que o tato a gente define como sensações que vêm da pele, por exemplo, a nossa língua tem pele, a gente sente os gostos na nossa pele. Será que a gente não deveria dizer então que o gosto faz parte das sensações táteis? Talvez uma sensação tátil distinta, diferente, mas se está na pele, não deveria ser tato também? Na aula 7, então, a gente vai falar mais sobre isso. Também vamos questionar até a definição ou a divisão entre 5 sentidos, que não é uma divisão muito boa ou não é muito sólida, eu diria. Isso que a gente não está nem falando dos animais. Se a gente for pegar os peixes, por exemplo, eles vivem na água e eles têm diversos sensores químicos que a gente nem necessariamente sabe, e que pode ser um gosto, de repente, não sei. Daí vai depender da nossa definição do que é gosto, não é. A real é que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Aproveitando então esse assunto, toda essa filosofia dos gostos, vamos falar sobre algumas novidades que eu imagino que vai ser inusitado para vocês, que seria tudo aquilo para além dos 5 gostos consensuais. O que a gente tem de propostas de novos gostos, e também a gente vai falar depois o que não é gosto, só para garantir que a gente possa identificar direito o que é ou não é um gosto. Para começar, uma novidade de uma proposta de novo gosto, que eu acho que já tem bastante evidências, já é bastante sólido e eu e Yuri já consideraria um gosto, que é o graxoso. Inclusive, eu fiz um intercâmbio no Centre de Ciência do Goût e da Alimentação, em Dijon, e eles foram um dos centros de pesquisa que foram inovadores e propuseram esse gosto. Então lá é quase um crime se você disser que existem 5 gostos. Para eles, o graxoso já faz parte dos gostos, e ai de você se você for um negacionista do graxoso. E eu também fui num restaurante em Colônia chamado Ox & Clé, que ele trabalhou no menu deles, ele trabalha no menu de degustação deles os 6 gostos. Só que são 6 gostos, não são 5. Então eles já consideram o graxoso lá também um gosto, e eles fazem um menu baseado nesses 6 gostos, que eu achei particularmente muito legal. E aí, o nome dele, vamos começar pelo nome dele. Eu estou falando aqui de graxoso, né? Mas na verdade não existe um nome para ele ainda. Em inglês se fala em fatty, F-A-T-T-Y, ou em fat taste, ou então em óleo augustus do latim. Em português eu já ouvi untuoso, mas eu e Yuri não gosto desse termo untuoso para ele, porque a gente já usa untuoso para textura. Untuoso tem uma sensação de textura e não de gosto para a gente, ou pelo menos para mim. E eu acho que graxoso seria um nome mais apropriado, primeiro que a gente não usa ele, também porque ele seria uma tradução mais literal de fatty, por exemplo, que vem de fat acid, que são ácidos graxos, então ácidos graxos, graxoso. Ele é um nome feio, mas essa sensação, pelo menos sozinha, o que a gente sabe, o que eu vi na literatura é que ela é aversiva. Então, se você pegar água com esses ácidos graxos que geram a sensação graxosa, não é uma coisa gostosa. Num contexto, num alimento complexo e tal, ele pode aumentar a preferência, ele pode aumentar a aceitabilidade daquele alimento. Mas ele sozinho não é um gosto muito bom,
que é mais ou menos como, sei lá, o amargor, que sozinho o amargor é aversivo, mas no café, no chocolate, um pouco tal, ele pode ser gostoso. O umami é a mesma coisa, de forma geral, a água com Ajinomoto as pessoas não acham gostosa, não é uma coisa particularmente deliciosa, mas se você colocar Ajinomoto num alimento complexo, num caldo, em qualquer outra coisa que já tem algum aroma, já tem outros gostos ali, esse umami vai intensificar esse aroma, vai intensificar esse gosto e vai deixar a comida mais gostosa. Então, provavelmente o gosto graxoso funciona mais ou menos da mesma forma. Sozinho ele é meio aversivo, mas no contexto talvez ele seja gostoso. E o que seria esse graxoso? Por que a gente discute a possibilidade dele ser um gosto? Basicamente a gente já identificou receptores que são capazes de perceber ácidos graxos livres, que são os ácidos graxos livres. As gorduras e óleos, elas são basicamente triglicerídeos, que seriam 3 ácidos graxos livres juntados por um glicerol. Então, 3 ácidos graxos que não estão mais livres, estão juntos num triglicerídeo. E aí, se você pegar essas gorduras e quebrar, você liberar esses ácidos graxos do glicerol, eles vão se tornar ácidos graxos livres. E seriam, então, esses ácidos graxos livres que seriam capazes de estimular os receptores e gerar a sensação de graxoso. Já identificaram os receptores, o caminho neural, o processo fisiológico, a cadeia fisiológica para se chegar nisso. Então, a princípio, é um gosto. Por que a dúvida? A maior dúvida para a gente garantir que graxoso é um gosto é a gente isolar o paladar. Os ácidos graxos, eles têm textura e eles têm aroma também. Então é difícil você garantir que o que as pessoas estão percebendo é um gosto. Então, como que eu vou tentar comprovar que as pessoas estão percebendo alguma coisa? Comparando com uma substância padrão. No geral, você vai pegar água e aquela substância que você quer saber se as pessoas estão percebendo e comparar com água. Se elas conseguirem perceber a diferença entre água com aquilo e só água, é porque elas estão sentindo alguma coisa. Só que se os ácidos graxos têm textura e têm aroma, o fato delas conseguirem distinguir água de água com ácido graxo não quer dizer que é um gosto. E aí o que você precisa fazer? Você precisa tentar mascarar a textura e mascarar os aromas. Você coloca goma nas duas condições, você coloca algum aroma para mascarar, e se as pessoas continuarem sendo capazes de distinguir um de outro, é porque elas estão sentindo alguma outra coisa que não seja só textura e que não seja só aroma. A gente está mais ou menos nisso, mas a gente, vamos dizer, não conseguiu ainda garantir 100% de que seja realmente um gosto. Eu acho que a gente já tem evidências suficientes para dizer que sim, mas de forma geral, enquanto a Nature ou a Science não publicar, a comunidade científica vai ficar com o pé atrás e vamos ver como que tá e tal. Então, basicamente a gente está esperando uma dessas duas revistas dizerem ok, liberou, é um gosto, pode todo mundo falar e usar. Uma outra curiosidade também é que os obesos, de forma geral, parecem ser menos sensíveis a isso. E aí fica aquela dúvida, né, se existe alguma correlação de causa e consequência, de se talvez por eles perceberem menos eles comam mais alimentos gordurosos ou eles comerem mais faz com que eles percebam menos, a gente não sabe de nada disso. Que gosto tem? Eu não sei, porque eu nunca tive acesso aos ácidos graxos livres, nunca comi para eu saber que gosto tem, e mesmo que eu tivesse comido, o máximo que eu ia poder falar para vocês é que é uma sensação. E de forma geral a gente não pode explicar o que é uma sensação, eu não tenho como explicar o que é vermelho, o que é verde. O máximo que a gente pode fazer é dizer, vermelho é a cor do morango maduro, é a cor do sangue, eu posso te dizer coisas que são vermelhas, ou verde é a cor das folhas, azul a cor do céu, mas eu não tenho como explicar o que é azul. O que é azul? O gosto é a mesma coisa, o que é salgado? O que é doce? Não tem como a gente descrever, eu posso falar que doce é o gosto que a gente sente do açúcar, é o gosto que tem nas frutas maduras, é o gosto que tem nas coisas doces, nas sobremesas. Mas não tem como explicar o que é efetivamente esse gosto. E do graxoso é mais ou menos isso. Então agora a gente pode falar sobre um próximo que foi refutado, a carbonatação. Em 2004, mais ou menos, eles acharam receptores para CO2 nas nossas papilas gustativas. E aí a comunidade entrou em polvorosa, meu Deus do céu,
Então, carbonatação da bebidas carbonatadas, água com gás, refrigerante, cerveja, espumante, teria um gosto particular, um outro gosto, que seria esse gosto da carbonatação. Só que aí, em 2009, o Chandrasekhar publicou na Science um artigo dizendo que esses receptores de CO2 eles eram expressos nas células de acidez. A gente vai ver que são as células que determinam o gosto que a gente está sentindo, porque essa célula está ligada pelo nervo para uma área específica do córtex. Então, essa ligação que vai determinar qual é o gosto que aquela célula percebe. Fizeram um experimento com ratinhos em que trocaram, por exemplo, eles trocaram o receptor de doce com amargo. E aí os ratinhos eles bebiam água com quinina como se fosse água doce. Eles bebiam loucamente água com quinina porque eles estavam sentindo doçura naquela quinina em vez de amargor, porque foi trocado. E a célula que determinava qual era o gosto que aquela célula ia expressar. Então, se os receptores de CO2 estão sendo expressos na célula de acidez, o que a gente está sentindo é acidez. Isso é bem legal, eu acho que é uma forma da gente aproveitar aqui e falar um pouco sobre bebidas carbonatadas, porque é uma coisa sensorialmente curiosa e cheia de mistérios, né? Sei lá, o Dom Perignon dizia lá, o mito diz que ele dizia que as bolinhas eram como ver ou sentir as estrelas no céu, na boca. E a gente tem mesmo um barato, né? Tem uma coisa de refrescância, uma coisa que faz a gente salivar, que faz a gente chorar até, que dói um pouco também dessa coisa da bebida carbonatada. É um barato, vamos dizer assim. A gente sente coisas quando a gente bebe bebidas que são gasosas. Só que então a gente tentou descobrir, né, o que seria, por que isso acontece. E a princípio não é das bolinhas. As pessoas dizem, é legal porque você sente a cosquinha das bolinhas, e a gente acha então que seria como se fosse uma sensação tátil, uma cosquinha das bolinhas pipocando. Fizeram experimentos então com gás inerte, nitrogênio, oxigênio, e eles borbulhavam esse gás na língua das pessoas com água e não dava barato. Elas sentiam a borbulha, então a gente sim é capaz de sentir as borbulhas, mas não são essa sensação das borbulhas ou as cosquinhas das borbulhas que dão o barato das bebidas carbonatadas. O que é então? Muito provavelmente é a acidez. A acidez que faz com que a gente salive, que faz com que a gente lacrimeje, que faz com que a gente sinta refrescância, que a gente sinta essa coisa gostosa das bebidas carbonatadas. Eu, particularmente, costumo sentir esse barato da carbonatação também em coisas muito ácidas, como, sei lá, um tucupi, ou aquela sopa chinesa salgada e ácida, que ela é bem salgada, ou bem ácida e ela é quente também, então isso aumenta a percepção de acidez. Ou com ácido cítrico em pó, se você coloca na boca, dá uma sensação de que está borbulhando, de que é carbonatado, mas na verdade seria então a acidez. A acidez ela não é só o gosto azedo, mas ela também gera dor. A gente vai ver sobre isso na aula 7, que ela causa dor na gente. E ela também causa a sensação de frio. E o gás carbônico faz tudo isso também. E aí tem uma hipótese que é minha, não cheguei a ver ninguém que tenha estudado isso, mas é que se a gente sentir acidez, tanto a partir do íons H+, a gente vai ver isso na próxima aula, quanto do CO2, talvez exista um efeito sinérgico quando a gente coloca os dois ao mesmo tempo. Então, quando uma bebida é ao mesmo tempo ácida e ela é carbonatada, a gente, em vez de sentir um de acidez do H+, e um de acidez do CO2, talvez a gente sinta 3 de acidez, porque é sinérgico, é aditivo e eles são multiplicadores um do outro, em vez de simplesmente somarem e formarem uma acidez número 2, por exemplo. E aí a gente entra na questão, por exemplo, do porquê que refrigerante sem gás é tão xoxo, né? O primeiro motivo, então, é basicamente porque ele não vai ter mais aquela acidez. Como é que a gente coloca acidez nas bebidas? A gente injeta gás carbônico, basicamente. Só que quando a gente injeta esse gás carbônico nas condições de pressão e temperatura corretas, ele vai se dissolver na água e ele vai se transformar em um ácido, um ácido carbônico, carboxílico, um ácido de carbono. Então, quando a bebida perde o gás carbônico, ele deixa de ter esse ácido e ele vai gerar água e vai gerar gás carbônico. Então, o que você está tendo é perder a acidez e gerar água.
Então é por isso que o refrigerante fica xoxo, porque você está tirando o gás carbônico, tirando o ácido, ou desfazendo esse ácido, tirando o gás carbônico e ficando só com água ali. Então o refrigerante fica literalmente aguado e ele fica bem menos ácido, tanto porque ele perdeu o ácido, quanto ele perdeu o gás carbônico, que também gera a sensação de acidez. Legal, né? Agora, vamos falar sobre 3 sensações que estão sendo estudadas ou propostas como gostos, mas que não estão tão adiantadas quanto o graxoso, por exemplo. Ou, melhor, o cocume a gente sabe bastante sobre ele, mas ele tem um probleminha que vamos falar agora. O que seria o cocume? O cocume, ele é um gosto já proposto no Japão, culturalmente já se fala do cocume, assim como eles já falavam de umami há muito tempo atrás, e que eles descrevem como um preenchimento, um prolongamento do sabor. E eu também não sei exatamente descrever, porque eu nunca tive acesso aos peptídeos para sentir o cocume isolado. Eu tenho até uma amiga que está trabalhando com isso na Unicamp. Ela comprou, super caro esses peptídeos, difícil de importar também, mas ela não fez os experimentos ainda, então ainda não consegui provar. Vamos logo, Aline. E o que seria então? Eles acharam receptores para alguns peptídeos específicos, que são peptídeos. São fragmentos de proteína ou são conjuntos de aminoácido. Então você tem aminoácidos, que são as unidades básicas das proteínas, eles se juntam em peptídeos e peptídeos se juntam em proteínas. Então proteínas são formadas de peptídeos que são formados de aminoácidos. E esses peptídeos, então, eles seriam capazes de gerar essa sensação cocume. E qual é o problema dele, então? Sozinho, esses peptídeos não geram uma sensação, seria mais ou menos, então, como a miracolina. Você colocar eles na boca, você não vai sentir nada. Agora, quando você coloca ele em algum alimento que tenha especialmente umami, ele vai modificar o gosto, o sabor desses alimentos. Então, aí ele vai gerar essa sensação de corpo, de preenchimento e de prolongamento do sabor. Só que, então, que seria um problema, né? A princípio, os gostos, eles são básicos. Isso quer dizer que ou eles estão ali, ou eles não estão ali. E se ele é dependente de um outro gosto, talvez ele não seja um gosto. E esse é o problema do cocume, para ele ser aceito como um gosto. Ele parece ser dependente, especialmente do umami. Aproveitando que estamos falando aqui sobre o gosto ser básico, os gostos, eles seriam básicos e eles também não são sintéticos, eles são analíticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ou você tem ou você não tem, e eles não podem mudar de qualidade, eles podem mudar de intensidade apenas. Diferente das cores, por exemplo, que se você misturar uma cor com outra, vai dar uma terceira cor. Nos gostos, a gente não considera isso. Então, se você misturar o doce com ácido, a gente fala do agridoce, né? Mas o agridoce, então, a gente não considera ele um gosto, que o agridoce é só a junção do doce com ácido, mas não seria um gosto especificamente, porque a gente trabalha com a teoria ou com o conceito de que os gostos são básicos e eles são analíticos, não sintéticos. Ou ele está lá ou ele não está lá. Bom, agora eu quero falar sobre o cálcio. Pode ser que a gente tenha um gosto calçoso de cálcio. A gente tem sensores de cálcio no corpo todo. Inclusive, tem um artigo bem legal, vou colocar aqui para vocês também baixarem, da Nature, que fala sobre sensores, receptores de gosto em outras partes do corpo. Inclusive, os espermas masculinos, eles têm receptores de umami e parecem estar ligados a como o espermatozoide sabe se ele chegou num óvulo. Porque se você mexe com esse receptor de umami nos espermas, eles se abrem e eles soltam o conteúdo genético, que é basicamente o que eles fazem quando eles chegam no óvulo, é liberar o conteúdo genético. Então pode ser que os espermas eles sintam o gosto das coisas para conseguir saber onde chegar ou como chegar nos óvulos. Enfim, nós temos receptores de cálcio no corpo todo e parece que o T1R3, a gente vai falar dele na próxima aula, porque ele também está envolvido no gosto doce, no gosto umami, que é expresso nos botões gustativos, ele é sensível a cálcio. Se esse receptor que está nos botões gustativos é sensível a cálcio, existe essa possibilidade, então, do cálcio ser um gosto. O que a gente sabe em termos comportamentais? A gente sabe que anfíbios e ratos, muito provavelmente, sentem gosto de cálcio. Por que a gente sabe especialmente desses dois? Porque a gente pode mexer geneticamente neles, por exemplo. A gente pode criar ratos geneticamente modificados para tentar identificar nos genes dele o que é que está gerando
essa capacidade dele distinguir água com cálcio de água, por exemplo. Então foi assim, por exemplo, que eles descobriram que T1R3 está relacionado com essa percepção do gosto de cálcio, ou ao menos a percepção do que é água e do que é água com cálcio. E os humanos, eles também parecem ser capazes de sentir alguma coisa no cálcio, porque se você der água com cálcio ou água para uma pessoa, especialmente se ela tiver deficiente em cálcio, ela vai preferir a água com cálcio. Se ela não tiver deficiente em água com cálcio, ela não vai preferir água com cálcio porque vai ter um retrogosto ali, um off-taste amargo, salino, e ela vai preferir a água. Então, dependendo se você é ou não deficiente em cálcio, você vai preferir um ou outro. Para mim, isso já é um forte indício de que sim, cálcio seria um gosto, então, mas ele está um pouco mais atrasado que o graxoso, por exemplo, em termos de estudos, então a gente não sabe ainda se, por exemplo, é só um efeito posterior, porque como a gente tem sensores em todas as partes, inclusive, sei lá, no estômago, a hora que essa água chega no estômago, o cálcio vai ser acusado ali para o cérebro, talvez seja isso que esteja fazendo o cérebro ter preferência pela água com cálcio, não necessariamente um gosto em si. Enfim, fora que o cálcio, a gente não consegue isolar ele, ou a gente não consegue colocar ele na água de forma pura, ele precisa estar em um sal de cálcio, e aí esse sal de cálcio vai ter um gosto salgado, vai ter um gosto amargo junto com supostamente o gosto de cálcio. E aí tem que tentar isolar isso também. E aí, uma terceira proposição de gosto é o metálico. O metálico é o que a gente mais não sabe o que é. A gente sabe que tem um componente olfativo dele, porque a gente é capaz de pegar uma moeda, sentir o cheiro dela e sentir o cheiro metálico. Mas é um problema também porque os átomos de metais, eles são pesados, então eles não são voláteis, e a princípio eles não seriam capazes de chegar no nosso receptor olfativo. Então a gente não sabe exatamente como é que a gente é capaz de sentir o cheiro de metal. Uma das hipóteses é que alguma coisa que acontece no ar, que toca esse metal, que é um condutor elétrico, faz com que a umidade ou alguma substância gordurosa que esteja nesse ar mude de aroma e a gente sente esse aroma de metálico, mas não é efetivamente do metal, mas de alguma coisa que bateu nesse metal e foi para o nosso nariz. Na boca, a gente sente ainda mais forte esse metálico, não sabemos explicar, mas, por exemplo, se a gente acha que o aroma de metal é uma gordura que bateu no metal, por exemplo, ele vai ficar mais forte na nossa boca, porque a nossa saliva tem gordura, por exemplo, tem água, então geraria mais compostos aromáticos que tocaram no metal. Mas pode ser também que exista um componente do paladar, um componente de gosto nesse metálico. Algumas teorias dizem que, de repente, por ser um condutor elétrico, ele está dando choquinhos nos nossos nervos mesmo, diretamente, está gerando uma sensação. Então pode ser tato, pode ser gosto, pode ser aroma, a gente não faz a mínima ideia do que seria o metal em conjunto como um todo, a gente ainda está tentando descobrir. Para terminar, eu quero falar só sobre o que não são gostos, ou o que são sensações somestésicas, só para garantir que ninguém vai confundir. Basicamente, picância, pungência, frio, calor, refrescância, mentolado no sentido não aromático, mas a refrescância que o mentol pode trazer. Tudo isso são sensações somestésicas, são sensações táteis, não fazem parte do gosto então. Fazem parte do sabor, mas não do paladar, não do gosto. Nessa aula é isso. Eu gosto muito desse assunto, acho que dá para perceber, então desculpa aí toda essa volta só para falar do que é gosto, mas eu acho que é um assunto muito legal. E a gente vai ver que vale também para os outros sentidos nas próximas aulas, vale para os aromas, vale para as cores, vale para os sons, vale para as sensações somestésicas também. Todas essas dúvidas, essa filosofia do que seria uma sensação, do que é um gosto e do que é os sentidos também. Mas então, para concluir, o gosto ele vai depender de alguém, ele vai depender do contexto desse estímulo e, por fim, você é capaz de sentir essa sensação, esse gosto, mesmo que você não esteja estimulando suas papilas gustativas, mesmo que você não tenha nenhuma substância ali. E é por isso que, então, gostos são sensações. Ok? Chega, pedem arrego. Dúvidas, comentários, dinheiro de volta, comentem aqui embaixo. Se gostou, comenta, posta no Instagram, marca a gente pra gente repostar. Pode xingar também, xinga muito no Twitter, que a gente melhora, e ganha em pop também, né? Por que não?
Bom, a próxima aula a gente vai falar sobre fisiologia e anatomia dos gostos do paladar. Não vai ser filosofia maluca, vai ser bem mais química e biologia. Então, até lá!